Repórter 1520, Francisco José. Estamos direto da rua Sebastião Amiro, bairro Reino de França, e eu estou com a doutora Paula Aragão, que é terapeuta ocupacional, enfermeira do CAPS e lida diariamente com as pessoas que têm problemas psicológicos. E a doutora Paula Aragão, conhecidíssima aqui em nossa cidade, aqui em nosso município, em Nossa Ipuense, filha de uma pessoa muito conhecida, seu Francisco Aragão, é irmã do grande enfermeiro, doutor Samuel Becker. Doutora Paula Aragão, recentemente, para sermos mais precisos, na semana passada, a senhora fez uma palestra no Instituto Queiroz que foi muito interessante, palestra muito concorrida, que prendeu a atenção de todos, já que é um problema social e é um problema vivido por muitas famílias, que é a questão dos problemas psicológicos, e hoje se evidenciou ainda mais com o advento da tal da baleia azul, que estimulou o suicídio em muitos jovens. Forte abraço, Rádio Regional, bom dia. Bom dia a todos. Já fui excelentemente apresentado, né? Sou mesmo a Paula Aragão, sou terapeuta ocupacional do CAPS e lido há mais de 5 anos diariamente com esses transtornos psiquiátricos. Sempre que eu estou falando de transtornos psiquiátricos, eu falo uma experiência que eu tenho, que assim, nós temos às vezes receio de falar, de procurar tratamento, mas os problemas psicológicos estão batendo na nossa porta. Tem muita gente que tem vergonha. Né? Exatamente. O que é pior, quando a gente não aceita que tem um problema e que deve buscar ajuda, então mais difícil ainda se conseguir o tratamento. Só se acha que vai ser classificado como fraco, como maluco. Como maluco, exatamente. E outra coisa que eu falo sempre, doido somos todos. A diferença de quem está no CAPS é porque os de lá estão medicados. Nós de fora não. Então, os problemas psiquiátricos, eles estão cada vez um número maior. E quando a gente pensa em depressão e suicídio, Francisco, infelizmente, ele é um número que mata mais pessoas, mais jovens, até mesmo do que acidentes, até mesmo do que a violência. A gente pensa e fica com medo da violência e, infelizmente, às vezes o nosso maior algoz somos nós mesmos. Depressão realmente é o mal do século. Do século. 43% do número de pessoas que estão afastadas do trabalho são por depressão. As famílias, nesse momento, estão nos ouvindo. Como é que se detecta num jovem, ou até mesmo em si, que está havendo algum problema psicológico, algum transtorno mental? Pronto, excelente pergunta. A primeira coisa é a mudança drástica de comportamento. Na maioria das vezes, essa pessoa se isola, né? Essa pessoa não quer demonstrar, né? Ela tem vergonha, o que a gente estava falando, tem vergonha, e na maioria das vezes começa a pedir ajuda a pessoas que não vão ajudar muito. Quando a gente pensa em jovens, os jovens vão pedir ajuda a jovens, né? E eles não sabem lidar, né? Na maioria das vezes dizem, deixa disso, isso é besteira, vamos tomar uma cerveja que tudo vai resolver, e não é assim. Então, assim, quando a gente pensa, a primeira coisa é uma mudança de comportamento. Uma pessoa que fazia caminhada não faz mais, uma pessoa que era sociável não é mais, né? Prefere se isolar, gostava de moto, não se interessa mais. Então, a primeira coisa é uma mudança de comportamento. A família, as pessoas que convivem próximo, sabem que está alguma coisa errada, mas preferem não mexer. Porque, infelizmente, Francisco, antigamente, quando se falava de transtornos psiquiátricos e de suicídio, que é o nosso mal do século, né? Mal do momento, imaginava-se que o melhor era não falar, não vamos tocar nesse assunto para não fomentar ideias suicidas. E hoje em dia, não. A gente tem até a campanha contra o suicídio, que é hashtag Vamos Conversar. Falar é a melhor solução. Muitas vezes a família também não sabe lidar, né? Não. Começa a achar que aquele garoto está com besteira, né? Que é coisa da adolescência, é bobagem. E não. Quais os caminhos a buscar, doutora? Primeira coisa. Tratar desse problema. Primeira coisa, falar, né? O que é que está acontecendo, não deixar de buscar saber o porquê essa mudança de comportamento, porquê essa tristeza. Daqui a pouco a gente vai falar a diferença de uma depressão e de uma tristeza, de uma simples tristeza, que todo mundo fica triste, né? Todo mundo fica triste, todo mundo chora. Todo mundo chora. Todo mundo, às vezes, prefere ficar sozinho. Então, qual é o momento que a gente começa a sinalizar que já é uma tristeza não eventual? Então, assim, a primeira coisa é buscar saber o motivo, não deixar essa pessoa sozinha. E a segunda grande coisa, buscar ajuda de profissionais capacitados.
A equipe do CAPS é toda treinada, nós temos treinamentos, inclusive há 2 semanas eu fui a Fortaleza fazer um novo treinamento sobre problema de saúde mental. Então toda a equipe, né? A enfermeira Gonçalina é a nossa diretora, excelente diretora, porque quando a gente trabalha com saúde mental precisa de uma pessoa que nos ajude a ter saúde mental. Então, graças a Deus, a doutora Gonçalina é nossa diretora, o psiquiatra é o doutor Alisson Mororó, que não trabalha sozinho, ele só trabalha em equipe, né? Ele escuta todos os outros profissionais. As referências desse médico aí, desse IPUS, são excelentes. E pronto. Eu ouvi falar maravilhas do doutor Alisson. Ele só fecha um diagnóstico, né, escutando toda a equipe, ele não trabalha só de forma alguma. E ele sempre está puxando a gente para fazer um trabalho adequado. Então, as enfermeiras, doutora Sandra, doutora Gisele, temos 2 psicólogas, exatamente porque o número é enorme de pessoas que fazem tratamentos psiquiátricos, que é a doutora Miriam e a doutora Luciana. Temos a Flávia, que é assistente social, que a gente trabalha também essas questões sociais. E eu que estou lá entre a terapia ocupacional e às vezes dou um apoio na enfermagem, mas sou concursada como terapeuta ocupacional. Transitando em todos esses setores aí. Todos esses setores. Vamos à diferença da tristeza normal para a tristeza que já está ali na linha tênue de uma depressão ou mesmo já na depressão. Pronto. É exatamente isso. O comportamento de ficar triste, de se isolar, de chorar, todos temos. E a depressão, ela não é caracterizada só pela tristeza. A depressão é caracterizada também por uma irritabilidade excessiva, né? Por essa questão do isolamento mesmo, não querer participar de nada, mas todos nós temos esses momentos. Então, assim, quando a gente caracteriza uma depressão, é uma tristeza sem motivo. Uma vez um paciente, eu pedi para ele me explicar como é que era a depressão, e ele disse, doutor, é uma tristeza na alma. Então, uma tristeza na alma é a maior identificação, né? A maior significado de uma depressão é essa tristeza na alma, que não passa, sem motivo. Já chegou para mim pacientes com 1 semana que estavam de luto, uma pessoa muito importante da família morreu. Então, aí não se inicia tratamento. O luto é uma coisa natural. Existem as fases do luto. Então, reforçando a primeira coisa, é uma tristeza que não passa. É o chamado choro fácil, que chora sem motivo, chora sem, se você já perguntar o que é que está acontecendo, essa pessoa já vai um choro, e um choro sentido, um choro profundo. E muitos desses pacientes, com esse perfil, tem a questão da confusão mental, que dizem coisas sem sentido, né? Tem isso também. E, em alguns casos, né? Aí vai mais para um transtorno psicótico, não neurótico, que é o que está inserida a depressão. Entendendo. Não obrigatoriamente. Realmente pode ser que tenha. E se tiver, vai ser mais fácil buscar tratamento, porque uma pessoa falando sem sentido já é estranho. Isso. Mas, infelizmente, os transtornos neuróticos, que a depressão está dentro, são sintomas que todos nós temos. Que a gente fica triste, a gente se isola, a gente fica com raiva. Então, eles são mais difíceis de serem caracterizados. Só finalizando a questão da depressão. Esse choro fácil, choro sem motivo, o isolamento social e a mudança de comportamento. E o recado que a senhora deixa para as famílias, para as pessoas que estão passando por estes problemas, por esta patologia, é que hoje é muito comum, hoje é tratado, encarado como normal. Portanto, não se esconda, busque o tratamento. Exatamente. A primeira coisa, não ter vergonha, esse é um problema social. Quando a gente fala em depressão e suicídio, o problema não é só da pessoa, né? O que é que nós, sociedade, estamos fazendo para tantos números de suicídio, tantos casos de depressão. Então, a culpa é social. Se for para culpabilizar alguém, somos todos nós. Essa é a pergunta. O que é que leva a pessoa a ficar depressiva? Ou um problema neurológico, genético? Ou um problema genético. Ou do meio ali da convivência. Do meio. Hoje em dia, a gente tem acesso direto à internet. A gente liga, a televisão são só coisas ruins. É iminência de guerra, ninguém respeita mais ninguém, né? Então, isso está levando a um aumento de depressão, de pessoas depressivas significativamente. Ninguém olha mais o outro, então...
Ou um caso de impacto na família que acontece e aquilo ali, né, sim, acaba sim. desencadeando. Pronto, essa questão de um impacto na família, a gente tem que começar a observar como essa criança, mesmo já sendo um adulto, como é que ela foi tratada. Quando a pessoa não consegue lidar bem com um problema, ou uma separação, ou um luto, foi uma criança, foi uma pessoa que foi tratada, foi muito protegida, o que é errado. Quando os pais fazem tudo pelos filhos, dão tudo que os filhos querem, esses filhos não vão estar preparados para enfrentar a vida social. Não vão estar preparados para um não. Exatamente, para um não. E aí recebem o primeiro não e acham que isso nunca vai mudar, e aí a forma mais fácil é suicidar-se, é sair dessa vida. Infelizmente. Doutora, e questão estatística de índice aqui no município do Ipu, vamos para as tentativas, questão de tentativa, como é o índice, a estatística aqui no Ipu, aqui em nossa cidade? Altíssimo. A cada pelo menos uma tentativa por semana de suicídio nós temos aqui em Ipu. E são tentativas já que fortes, tipo com enforcamento, com uso de veneno, que é muito fácil comprar veneno, né? Então são tentativas realmente assim, que a gente até fica dando graças a Deus que não conseguiu chegar, né, o ato em si. Mas essa média, desde o ano passado, desde 2016, o índice de tentativa e de suicídio na nossa cidade, ele é alto, muito alto. Para uma cidade do interior, média de 41 mil habitantes. Então, nós temos que nos perguntar o que é que está acontecendo. De suicídios, que aquela pessoa tem o desfecho, consuma o ato. Agora, nesses meses de abril, e estamos entrando em maio, tomara que continue, nós tivemos uma diminuída da quantidade de suicídios, mas em janeiro e fevereiro nós tivemos praticamente um suicídio por semana, né? Foi na faixa de 7 pessoas. Infelizmente é subnotificado, não é um dado que chame tanto a atenção. A gente fala o tempo inteiro de violência e a gente esquece dessa violência contra nós mesmos. E a faixa etária de idade? Faixa etária, muitos adolescentes, mas tivemos também pessoas na faixa de 40 anos, né? 45 anos. Lamentável. Esse índice, essa estatística funesta aqui para o nosso município. Sim. E uma doença que tem tratamento, e que o tratamento tem de graça, é dado no SUS. Exatamente. Existe toda uma equipe profissional de graça, que a pessoa pode justificar que não tem dinheiro para fazer um tratamento que é caro. Mas não, nós temos aqui o nosso CAPS, ele trabalha, graças a Deus, muito bem. Infelizmente, com pouco apoio social. Nós temos o Setembro Amarelo, que é exatamente essa campanha internacional de prevenção ao suicídio, e nós vamos para a praça todos vestidos de amarelo e poucos temos adesão, não só da população, da sociedade, como até outros profissionais de saúde. E também. É um mal que está atingindo a quase todo mundo. Todo mundo. Repórter. Não tem. Profissional da área da saúde. Não tem distinção de profissão, não. Nem distinção social nem raça, nem profissional. Nada. O bom é que tem tratamento e as pessoas voltam a conviver normalmente na sociedade, né, doutor? O bom é isso. A grande notícia é essa. Exatamente. Se procurar o tratamento, procurarem apoio, ajuda. E não puxando sardinha para o meu lado, mas um tratamento de qualidade. Garanto. Eu sei disso. Doutora, mais recentemente surgiu com essa expansão da internet, da informação com muita velocidade, de muitas informações ao mesmo tempo, surgiu essa questão da baleia azul. E aí muitos jovens estavam se mutilando, chegando até o ponto de se matarem, sendo incentivadas por isso. Você tem acompanhado, tem procurado se informar, estudar aí essa questão e passar as informações, as orientações para a juventude, para as famílias? Sim, assim que começou esse jogo da baleia azul, e tem também uma minissérie muito famosa na Netflix, que é sobre o suicídio de um adolescente. Então, quando começaram esses dois assuntos na internet, eu vou procurar estudar para saber o que é que está acontecendo. Primeira coisa, nos chamou mais a atenção, mas o número de suicídios entre adolescentes não aumentou depois da baleia azul e nem depois dessa minissérie, que são as 13 razões. Nos chamou mais a atenção. Foi bom
teoricamente, estou falando não bom um jogo desse, não que um jogo desse seja uma coisa boa, mas foi bom porque chamou a atenção de pessoas leigas que vêm para o bem. Vem para o bem. A questão do número de suicídios entre adolescentes já é altíssima há muito tempo, há muitos anos. Em 2016, o Brasil teve mais mortes de adolescentes do que na Guerra da Síria. Então, a gente vê como o dado é alto. Automutilação é o primeiro estágio, quando um adolescente está se automutilando. Isso daí já caracteriza, já está no estágio avançado de depressão, de transtorno psicótico, então tem que buscar tratamento. Então, assim, o jogo da baleia azul, ele é um jogo, são 50 desafios e o último desafio é o suicídio. E vários adolescentes chegaram, inclusive o jogo chegou ao Brasil, recente, foi preso, conseguiram encontrar o criador do jogo da baleia azul, e é um jogo macabro. Isso. É um jovem, que entende, com certeza entende psicótico, né? É o primeiro transtorno, a gente observa naquele rapaz, um transtorno psicótico seríssimo, e nós temos essas pessoas sociopatas na nossa sociedade. Né? Nós temos. Não obrigatoriamente essas pessoas vão chegar a matar alguém ou criar um jogo macabro desse, mas quando tem alguém que puxa o tapete, que faz o mal por querer, a gente já bota para essas questões de sociopatia. Então, assim, foi preso, graças a Deus, mas aí tem os vários seguidores, né? Não é porque ele foi preso que o jogo vai acabar. O jogo continua na internet. Continuam esses fãs, que você sabe que para cada pessoa sociopata, existem aquelas pessoas carentes que seguem os ensinamentos desses sociopatas, né? Achando que isso é uma verdade. Então, essas pessoas não estão presas, estão por aí e continuam divulgando esse jogo. Então, primeiramente, chamar a atenção para esse número de suicídios e número de depressão entre adolescentes. Quando o pai e a mãe se preocupam com um jogo desse, tem que se preocupar primeiro, está aceitando bem? Até mesmo a questão desse filho, às vezes os pais querem impor quem esse filho vai ser, o que ele vai se formar, do que ele vai gostar. Os próprios pais colocam as suas carências nos filhos. O que eu não fui, eu vou jogar a responsabilidade para o meu filho ser. Então, primeira coisa é saber se esses pais conseguem abraçar a ideia desses filhos para tudo. E não perder os filhos. Não percam os filhos. Eu digo sempre, os pais estão perdendo os filhos por dois motivos. Ou porque estão tentando ser amiguinhos. Pai não é para ser amiguinho de filho, é para ser amigo. É para o filho saber que ali tem que contar. E não é para perder esse filho e deixar esse filho para o mundo. Ele se resolve. O filho mal dorme, mal vê o pai, mal acorda. E os filhos têm que ter uma boa referência. Você falou aqui do meu pai e a minha mãe Marlene Mororó. Grandes referências. Então, assim, eu tenho boas referências masculinas e femininas dentro de casa. De responsabilidade, de honestidade, de caráter. Então, quando um pai exige um comportamento do filho, ele tem que fazer. Ensinar, né, é muito mais fácil do que educar, porque educar a gente precisa ser exemplo. E você falou uma frase muito forte, perder os filhos. Eu ouvi uma frase interessantíssima esses dias, não sei se acredito que na internet. A internet também tem muita coisa boa, né? Quem procura o que é ruim, vai encontrar também. Claro. E a frase dizia o seguinte, as famílias, os pais perdiam seus filhos antigamente para o mar, no mato, seus filhos se perdiam na multidão, hoje estão perdendo seus filhos no quarto da casa. No quarto da casa. Então, muito cuidado, fique atento no que tipo de jogo, que tipo de programa o seu filho está acessando na internet. Tem que vigiar. Isso. E chamar o filho para perto. Vai, senta do lado do filho, vai ver qual é o jogo que ele está jogando, vai ver qual é a série que ele está assistindo, vai ver com quem está namorando, com quem está andando. Então, assim, almoça com seu filho, eu não tenho tempo de almoçar, janta com seu filho, faz de novo esse ritual familiar que nós tínhamos antigamente. Hoje em dia os pais não se olham. Antigamente a gente reclamava, né, que os pais já queriam saber demais. Mas vamos voltar, porque foi uma geração, a nossa geração foram crianças que deram certo. E que os pais acertaram. E agora nós, ou querendo diminuir a cobrança que eles tinham, nós perdemos mesmo nossos filhos dentro de casa. E hoje estão crescendo filhos que estão tendo tudo e muito fácil. Muito fácil. E a droga, a droga está também, é outro problema social grande. A droga está na frente. É um dos motivos de suicídio dos jovens, também é a droga. E quando a gente coloca droga, a gente coloca o álcool também. O álcool também é uma droga e está muito assim, os jovens estão tendo acesso muito cedo. E o suicídio, às vezes, de jovens se coloca nisso. A droga, o álcool, ele potencializa uma ação. O que acontece com quem é tímido e bebe? Fica solto. Então, se
existe ali um pensamento suicida, esse jovem, na hora que fizer o uso da droga ou do álcool, vai potencializar e aí ele vai fazer. Doutora Paula Aragão, não sei se você tem mais algo a acrescentar, mas a matéria, a reportagem está sendo, neste momento, um grande serviço à nossa sociedade, às nossas famílias. Muito agradecido mesmo por esta colaboração. Fique à vontade para, se você quer discorrer mais alguma coisa que eu deixei até de perguntar. Desde já agradeço. Não, eu que agradeço, e assim, se fosse pra gente continuar falando, você ia me aguentar até, você ia passar esse dia aqui sentado no meu sofá e a gente ia conversar e ainda não teríamos conversado tudo sobre saúde mental. É um tema interessantíssimo, eu vivo meu dia a dia, eu adoro. Eu só queria deixar claro o que é que precisa para buscar tratamento no CAPS. E como é que eu busco esse tratamento? É só chegar lá? Não, a primeira coisa é a unidade básica de saúde. Às vezes as pessoas falam PSF, é o PSF, o BS é o antigo PSF. Então vá no seu PSF, converse com o seu médico, converse com o seu enfermeiro. É para isso que eles estão inseridos nos bairros. São programas de saúde da família para conhecer essa família. Então vai lá, procura, eles verificam, né? Os transtornos psiquiátricos, eles começam o tratamento, é para ser começado na unidade básica de saúde. Então, tanto o enfermeiro quanto o médico da unidade básica de saúde, eles têm condições de estar fazendo essa diferença. Se é uma tristeza simples, se é uma depressão, se é um transtorno psicótico, se é um transtorno neurótico. E, se for necessário, nos encaminha no CAPS. O CAPS, todos os dias, tem um profissional de referência no acolhimento. Quer dizer, por exemplo, no dia que eu não estou atendendo como terapeuta ocupacional, eu estou acolhendo essas pessoas de primeira vez que estão vindo. Então, é feita uma nova avaliação para ver se necessita só de uma psicoterapia ou de medicação. Lembrando que medicação num transtorno psiquiátrico é só 50% do tratamento. Os outros 50% são as outras terapias. Aí vai para terapia ocupacional, psicologia, enfermagem, que não é só dispensação de medicação. Então, tudo isso. E qualquer dúvida, eu falei o nome de todos da equipe. Estamos lá no CAPS, de segunda a sexta, para atendê-los, né, para diminuir um pouco, exaurir esse peso que os transtornos psiquiátricos levam quando não tem tratamento, quando não tem conhecimento. Quando tem, fica tudo ok. Muitíssimo obrigado. Repórter 1520, Francisco José.